sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do No Divã da Estante, o programa de entrevistas do canal Estante do Inconsciente. Se você está começando os seus estudos em psicanálise ou deseja aprofundar sua compreensão sobre os principais conceitos da teoria psicanalítica, esse espaço foi pensado para você. Aqui nós recebemos professores, pesquisadores, psicanalistas e especialistas para conversar sobre temas fundamentais da psicanálise de forma séria, acessível e aprofundada. E o tema de hoje é um daqueles conceitos que todo estudante encontra logo nos primeiros contatos com a psicanálise, em especial aí com a obra de Freud, e que ao mesmo tempo costuma aí gerar muitas dúvidas. Trata-se de o complexo de Édipo. Afinal, o que Freud realmente quis dizer quando formulou esse conceito, né? Porque ele ocupa um lugar tão central na teoria psicanalítica. O Édipo continua atual? Como Lacan reinterpretou esse conceito? E qual a importância dele para a constituição do sujeito? Para conversar conosco sobre esse tema, recebemos hoje o professor Ronald Lopes. Ele é psicanalista, doutor em História pela UERJ, coordenador da Escola Psicanalítica da Escuta Periférica e professor da Universidade Santa Úrsula. Professor Ronald, seja muito bem-vindo ao No Divã da Estante. É uma alegria recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Luiz. Poxa, é um prazer enorme estar aqui com vocês para poder a gente conversar um pouco sobre esses conceitos que às vezes pesa, né, na cabeça do estudante e às vezes tem uma dificuldade, e de fato tem uma dificuldade sim, mas também nem tanto, né? Assim, dá para a gente poder... Porque, a bem da verdade, a gente tem uma prática clínica que a gente observa todos esses conceitos em andamento, funcionando ou não funcionando, né? Enfim, excelente. Mas eu agradeço muito, viu, Luiz Fernando, a participação aqui. A gente agradece você ter aceito o nosso convite. Temos muita coisa para falar, sem dúvida alguma. Mas antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu quero fazer aquele convite rápido para você que está nos assistindo. Se ainda não é um inscrito aqui do canal Estante do Inconsciente, aproveite agora para se inscrever. Deixe seu like nesse vídeo, isso ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em aprender psicanálise. Compartilhe esse episódio aí com colegas de estudo, em grupos de psicanálise, pessoas que tenham interesse sobre o tema. E participe com a gente aqui nos comentários, conte pra gente. Você já conhecia o Complexo de Édipo, sabe o que é? Como é que foi quando você estudou pela primeira vez o Complexo de Édipo? Entendeu ou não entendeu? Coloque aqui os seus comentários, vamos gostar de ler aqui e de responder. Se quiser também deixar alguma pergunta para o professor Ronald, pode colocar aqui nos comentários que eu vou entregar para o professor Ronald e depois a gente coloca aqui a resposta dele, tá legal? E para você que também que não conhece a Estante do Inconsciente, nós temos um Instagram, @Estante do Inconsciente. Confira lá, nós estamos sempre publicando ali conteúdos relacionados à psicanálise, tá ok? Então vamos começar agora esse nosso bate-papo aqui com o professor Ronald e vamos falar aqui sobre o Complexo de Édipo. Professor, para a gente começar assim, bem do princípio, o que é o Complexo de Édipo na psicanálise, né, que foi especialmente trazido, né, pela obra freudiana? Beleza, olha, Luiz, Complexo de Édipo é um dos conceitos mais fundamentais da psicanálise freudiana, né? Assim, é claro que quando a gente ouve essa expressão Complexo de Édipo, né, as pessoas imaginam uma criança apaixonada pela mãe, ou então não só apaixonada pela mãe, mas rivalizando com o pai, por exemplo. Sim. É claro que essa imagem tem alguma coisa freudiana, né? Mas penso eu que também simplifica demais esse lugar central do Complexo de Édipo, né? O Complexo de Édipo ele diz sobre a constituição do sujeito, né? É isso que o Complexo de Édipo diz. Mas como, Ronald? Bom, o Freud percebeu, né, ele tirou isso da clínica, né, os estudos sobre a infância também, que a criança ela passa por um momento que se confronta com uma experiência, uma certa experiência, né, específica. Quer dizer, quando ela percebe que ela não ocupa o lugar exclusivo no desejo daquela pessoa que cuida, seja mãe, seja responsável, seja qualquer pessoa, né, que está ali cuidando, a criança, no momento em que ela percebe que ela não é exclusiva, não é especial, né, que tem algo que escapa ao controle dela, que não é ela, isso acontece, isso produz uma experiência, né? Uma experiência de impossibilidade de completude.
né? Então, o complexo de Édipo, basicamente, que é uma teoria sobre a sexualidade infantil, começa por aí, né? Então, é a partir dessa experiência que a criança começa a aprender que o mundo não gira Em torno em dele, torno, né? né? É basicamente isso. É quando a criança deixa de ser a majestade o beber, né? Como diria Exato. Freud, né? Exatamente. Ela percebe assim, pô, peraí, eu não sou o único aqui que estou recebendo esse carinho, esse cuidado todo. Tem gente também recebendo esse carinho e cuidado. E isso provoca algo nela, né? Sem dúvida. E esse complexo de Édipo vem da mitologia grega, né, mestre? Qual é a relação entre a tragédia de Édipo e o conceito criado por Freud? Então, o Freud ele vai ler muito sobre cultura grega, né? Na verdade, ele tira muita da teoria psicanalítica a Da partir filosofia, né? da cultura judaico-cristã, né? Greco-judaico-cristão. Eu vou colocar nesse Perfeito. sistema, né? Então ele começa lá na Grécia, ele tem uma cultura grega absurda, ele praticamente leu todas as tragédias gregas, né? E encontrou a tragédia grega de Sófocles, né? Sófocles é um literato, né? É um dramaturgo que escreveu Édipo Rei. E ali ele faz uma representação, de certa forma, bem dramática, né? De conflitos que se supõe que acontecia em todo o mundo, né? Na narrativa grega específica, né, o Édipo ele vai matar o pai sem saber quem ele é e posteriormente vai casar com a mãe. Isso aí isso está bem batido até para os estudantes de psicanálise, né? Quer dizer, quando ele descobre que ele casou com a mãe, a existência dele é questionada, né? Abalada, enfim. O que interessa no Freud não é essa história em si, Luiz Fernando, não é. Mas a força afetiva, a força emocional que ela permanece produzindo e causando na gente, mesmo que passasse milênios, né? Então, para ele, a tragédia toca justamente nos desejos, nas fantasias inconscientes que tem na experiência humana, né? Então, Luiz, Não, é importante a gente destacar que o Freud, ele não, porque isso também é um erro, ele não afirmava que toda criança deseja literalmente matar o pai ou se casar com a mãe. Não é isso. Eu preciso dizer isso também. Ele vai propor que a criança faz uma travessia da fantasia inconsciente ligada a essa exclusividade que a gente falou anteriormente. A exclusividade amorosa, a exclusividade a ser um ser especial, né? Então, a tragédia de Sófocles, né? Que o Freud recolhe, justamente essa metáfora para a gente pensar sobre isso, né? então, esse desejo pela mãe, rivalidade pelo pai, não seria algo consciente, seria algo inconsciente e seria muito simbólico, seria isso? Isso seria algo inconsciente, um simbólico, mas metafórico, acima de tudo. Mas quando a gente fala metáfora, inconsciente, simbólico, isso não significa que não exista, né? Porque às vezes ou a gente literaliza esses termos, ou a gente se afasta absurdamente deles. Não é isso. São dinâmicas de forças emocionais que nem sempre o sujeito se dá conta daquilo. Então, assim, é importante dizer isso, porque senão a gente, é o que eu volto a dizer, e eu tenho falado isso nas aulas, né? Ou literaliza, achando que toda criança tem o desejo de matar o pai e casar com a mãe, que não é isso. Ou então a gente fala, não, isso não tem menor problema, essa história de mãe e pai, até mesmo porque mãe e pai são figuras parentais, não são exatamente literais também, né? Então, assim, é o lugar, né? Você tem o lugar do pai, o lugar da mãe, A né? função materna e paterna, né? Seria mais Isso, correto. são lugares psíquicos. Então, assim, esses lugares psíquicos, normalmente o sujeito não está,
sabendo deles, né? Então, por isso que é inconsciente. E esse momento de desenvolvimento infantil em que ocorre o complexo de Édipo ocorre ali por volta dos 4, 5 anos, é isso? Isso na época do Freud, né? Então, Sim. assim, É até bom colocar isso. É até bom é, colocar isso também. na época do Freud, né? Final do século XIX, início, primeira metade do século XX, até 1939, né? Na sua morte. Então, assim, é importante dizer exatamente isso. Essas idades, elas variam conforme o contexto histórico, conforme a cultura, conforme o território. Então, não necessariamente é 4, 5 anos. Pode ser 2, pode ser 7. Sim. Não tem algo fixo aí, né? Nesse período, o Luiz Fernando, a criança começa a perceber essas diferenças corporais. Ué, mas meu pai tem piu-piu. Ou pode não ser o pai, pode ser outra pessoa. Alguém tem piu-piu. Alguém não tem piu-piu. Ah, é minha mãe? Não necessariamente. Tem uma frase de uma criança que é muito interessante, que fala assim, chega para a mãe e fala assim, mamãe, engraçado, papai não tem pepeca. Estranhando o fato dele não ter pênis. Né? E não o contrário, porque também pode acontecer o contrário. Porque, mamãe, você não tem pênis, você não tem piu-piu, né? Quer dizer, o que a criança está fazendo? Ela está percebendo essas diferenças corporais para formular questões sobre a sua sexualidade. Qual criança que não perguntou já para a mãe como é que ela nasceu, né? Então, essas perguntas sobre sexualidade, ela é importante, é importantíssima a criança passar por esse lugar, né? Então, seria um erro a gente pensar que o Édipo é uma coisa pontual, sabe? Dentro de uma faixa etária. Por isso que comecei minha fala falando isso. São elementos estruturais, sabe, Luiz Fernando? Então, assim, que tem novos contextos, novas formas, mas é importante a gente falar disso, que as crianças têm que... as crianças, elas perguntam e os adultos não podem fugir dessa pergunta, sabe? Porque é importante a criança passar por ali. Sem dúvida. Ronald, o Násio, talvez aí um dos maiores, né, psicanalistas da atualidade, né, argentino, escreveu o livro, né, Édipo, né, o complexo do qual nenhuma criança escapa, né? Esse livro que é famoso, todo mundo que estuda psicanálise deve ler, né? Eu mesmo estou lendo esse livro, né? E é importante que se leia esse livro, né? E por que o Násio diz que esse é um complexo do qual nenhuma criança escapa? Tem a ver exatamente com essa questão do complexo da castração? Então, né? O que acontece? Não necessariamente, mas assim, a gente tem que separar. Primeiro, a gente tem que separar essas duas coisas, né? O complexo de Édipo, a gente já explicou, e o complexo de castração, o que é? O complexo de castração é justamente um momento assim muito determinante, muito decisivo, muito vamos ver, né? É como se a gente estivesse falando assim, agora nós vamos ver agora, vamos botar a prova. É um momento decisivo. Decisivo de quê? Decisivo justamente dessa travessia da fantasia, travessia do complexo de Édipo, né? A travessia edípica. Então, o complexo de castração, não é à toa que esses nomes levam o nome de complexo, porque é um emaranhado que você vai entender, praticamente quase como se fosse um sistema, né? É importante a gente lembrar que a castração em psicanálise não é mutilação física, seja qualquer coisa relacionada a isso, né? Castração, porque logo vem coisa de animal na cabeça, né? E não é isso, né? Não é isso. O homem é castrado, então parece que cortou o pênis dele. A mulher é castrada, parece que ela está sofrendo alguma espécie de opressão. Não é isso. Não é isso. Né? A castração é um mecanismo, é uma operação. É um mecanismo, né, de forças
que operam dentro desse simbólico que a gente falou anteriormente, Luiz Fernando. Ou seja, ela designa uma espécie de reconhecimento de que ninguém pode possuir tudo, controlar tudo, né? Ocupar plenamente o lugar do desejo do outro. Porque lembra da criança, quando se depara ali, né, com a mãe, né, e ela pensa assim, poxa, não, eu olho para a mãe, tá, até então eu pensava que eu era o único, a majestade do bebê, que você falou, e agora não mais. E agora eu tive uma experiência que não rola isso não acontece, isso não é verdade, né? Então, Sim. castração é justamente essa criança descobrindo que existe uma falta, existe um limite, e essa descoberta produz um sofrimento. Sim, produz um sofrimento porque é um sofrimento constitutivo. Ela tem que se frustrar. A criança tem que se frustrar porque senão ela não se castra e ela não atravessa o seu édipo, né? Não, é importante dizer isso, Luiz Fernando, porque a criança não pode se traumatizar. Não, peraí, é até a página 2. Porque senão você não consegue fazer as operações simbólicas, atravessar a fantasia, você não consegue fazer isso. Então, assim, é uma coisa importante, Luiz Fernando, dizer que, tudo bem, se produz sofrimento, mas também possibilita o surgimento do desejo, da criatividade, da vida social, de você conviver, de você fazer conexões, laço social, né? De inscrever a criança na sociedade também. Inscrever a criança na cultura, Na exatamente. cultura e na sociedade, né? Exatamente como a gente vê aqui, acho que também quem lê O Mal-Estar na Civilização vai conseguir fazer essa conexão com a questão da castração, né? Sem essa experiência, Luiz, não existe desejo, não existe tem que ter essa, tem que passar por isso. É claro que a gente não vai também, porque na cultura que a gente trabalha aqui, né, na cultura que a gente vive, são muitas camadas de força. E normalmente o que acontece, Luiz? As pessoas, quando recebem isso, falam assim: ah, não, então a gente vai contribuir para que isso ocorra. Não. E aí acaba tendo mais opressões e trauma. Aí sim é um excesso, né? Em nome de que ela tem que sofrer para vir o desejo, você acaba fazendo mais trauma e mais opressão sem necessidade, né? Sem dúvida. E de acordo com Freud, né, a consequência, digamos assim, do complexo de Édipo é a formação do supereu. É isso mesmo, do superego. É exatamente isso, Ronald? Do supereu. Isso aí, do superego. Supereu. O Freud, ele vai compreender que o supereu é uma instância, ou seja, é um lugar, é uma instância psíquica, né? Que vai que trabalha. Eu costumo dizer que o supereu é algo, é uma voz interna que é uma voz de autoridade. Pronto. Quer dizer, o supereu é como se fosse uma internalização das figuras de autoridade. Então, do seu pai, da sua mãe, do seu responsável, do seu professor, enfim, da pessoa... pessoas que são representativas para você na sua vida, né, primária, no início da sua vida, né? O importante é dizer que elas são de autoridade. Então, dependendo da relação que você tem com seu tio, com seu pai, com a tia da escola, dependendo da relação que você tem, até com o seu amigo, ele pode sim constituir essa instância, formar, né, construir essa instância de autoridade, né? Então você internaliza essa figura de autoridade e não só, né? Também internaliza os ideais que está rolando na cultura. Então, um supereu, por exemplo, que é o que está
rolando aí, uma das coisas, né? Vai dentre várias coisas. É, por exemplo, se você consome, você é alguém. Isso é isso é um ideal da cultura. Sim. Se você posta no Instagram, você existe. Ou seja, se você não posta no Instagram, se você não está aqui, a gente está aqui, né? A gente está aqui conversando no YouTube e tal. Ou seja, se você não tiver aqui nas redes sociais, você simplesmente não existe. Isso é um ideal da cultura. Então, o que é o superior? O superior é justamente essa instância que fala, olha, se você não tiver nas redes sociais, você não existe. Olha, se você obedeça ao seu pai e sua mãe. Se você não obedecer o seu amigo, você não vai mais ser amigo dele. Né? Isso é o super-eu. Né? Quer dizer, são ideais culturais mais a internalização das figuras de autoridade que vai compor o super-eu. Agora, o que o super-eu tem a ver com esse atravessamento do Édipo? Né? É simples. Ora, a criança, né, vai, aos poucos, abandonando desejos impossíveis, né, desejos impossíveis. O que são os desejos impossíveis? É justamente isso, os desejos de completude. Não é impossível. Ela não pode querer ser a majestade do bebê eternamente. Não. Ela pode até querer, mas isso é impossível. Né? Sim. E vai se identificando com aqueles que representam os limites, a lei, as autoridades. Né? Então, desse processo e dessa operação é que surge o super-eu e que vai regulando o psiquismo da criança. Né? Quer dizer, essa operação interna, psíquica, que é responsável também pelos ideais, lembra que eu falei da cultura? Sim. Pois também responsáveis pelo sentimento de culpa, o superego é o responsável pelo sentimento de culpa. Então, justamente você vê, o superego é quase que um mocinho, um bandido ao mesmo tempo, né? Porque ele é legal, mas também ele é legal nesse sentido de resolver conflito, né? Que precisa ter ali o superego para dar limite, sim, mas também ele pode te massacrar dependendo dos ideais da cultura. Perfeito. E, Ronald, o que caracteriza um complexo de Édipo bem-sucedido e um complexo de Édipo mal-sucedido do ponto de vista psicanalítico? Olha, essa pergunta, assim, bem-sucedido é difícil, porque, assim, é o que eu falei, o complexo de Édipo, ele é uma faca de dois gumes, assim como o super-eu, né? O super-ego. Ele é uma faca de dois gumes. Ele pode ser algo que coagula, como a gente fala, a gente usa um jargão aqui na linguagem psicanalítica, dizendo que na travessia da fantasia, na relação com a mãe, com o pai, o sujeito pode coagular. E isso não tem nada a ver com que fisicamente, né, que eu estou falando, porque o sujeito pode ser adulto e estar coagulado numa travessia uma travessia de fantasia em relação à sua mãe e ao seu pai. Né? Por quê? Porque a psicanálise entende que a criança também é adulto. Aí você fala assim, mas como assim? A criança é adulto? Todos nós adultos temos uma criança interna. Né? É dessa criança que a gente está falando aqui, entendeu, Luiz Fernando? Sim. É dessa criança que a gente está dizendo aqui. Então, eu, enquanto adulto, tenho 45 anos. Mas, se eu coagulei, se eu agarrei, se eu não entendi os limites, não entendi a questão da castração em relação ao meu pai ou minha mãe, ou quem quer que seja, ora, eu vou ter que resolver isso em análise. Então, assim, sucedido e mal sucedido, eu costumo dizer assim, que é meio ideais da cultura, né? Mas isso que eu estou dizendo sobre
você está agarrado ou não em determinada experiência que você teve na sua vida, aí sim é válido. E aí o complexo de Édipo entra nesse momento. E Freud diz que o complexo de Édipo seria o núcleo das neuroses, não é isso? O que ele quer dizer efetivamente com isso? O complexo de Édipo, Luiz Fernando, ele, assim, não. O Freud dizia o seguinte: não há como finalizar, né, atravessar o complexo de Édipo e gerar uma experiência de castração sem ter uma neurose. Por quê? Porque é simples. Porque em termos muito práticos, o que é uma neurose? Em termos muito, muito práticos. Neurose é a distância daquilo que eu penso e daquilo que acontece na realidade. É exatamente isso uma neurose. Se essa distância for muito grande, produz sofrimento. Se essa distância for muito próximo, também produz sofrimento. Então, a saída do complexo de Édipo é justamente essa. A que medida aquilo que você pensa sobre a realidade é muito ou pouco diferente daquilo que acontece contigo. Então, assim, neurose é justamente isso. No fim das contas, todos nós somos neuróticos. Mas depende de se você é um neurótico que tem essa travessia da fantasia ou um neurótico que é conduzido pelos sintomas. Né? Basicamente é isso. Ele atribui também o complexo de Édipo um papel importante na constituição da sexualidade, correto? A gente pode afirmar que a travessia edípica ela ajuda a explicar como a criança constrói a sua identidade, a sua posição sexual, ou seria uma simplificação excessiva dessa teoria psicanalítica? Olha, a questão da identidade, porque assim, na psicanálise freudiana, como é que a gente pode dizer assim? A identidade ela é algo periférico, ela é algo lateral. É claro que depois isso vai ser mudado, isso depois vai ser questionado por outros psicanalistas e vai se debater bastante, principalmente as feministas, principalmente também os teóricos raciais, né? Sim. Isso tudo vai ser discutido. Mas o Freud não trabalha com identidade estrito sensu, ele trabalha com identificações. As identificações são operações psíquicas internas, onde você minimamente se identifica com o outro na semelhança. Né? É como a gente fala assim, você é muito parecido com seu pai, né? Isso é uma identificação. Você é muito parecido com a sua mãe, né? Então, quer dizer, olha só, o outro dizendo qual é o lugar que você ocupa na relação parental, né? E a gente pode concordar com isso ou não. O que o Freud está falando? O Freud está falando o seguinte, olha, as identificações são constitutivas, elas são necessárias para a travessia de piano. Ponto. Só que, a bem da verdade, a gente tem que descolar um pouco dessas identificações, daí é o processo de análise, o processo de trabalha justamente nessas desidentificações, para que você responda e se responsabilize sobre você mesmo, e não apoiado em identificações de outros, por exemplo, pai, mãe, porque foi minha mãe que falou. Eu acho que eu sou muito parecida com a minha mãe. Aí, bom, na clínica você escuta isso, você fala assim, parecida? Mas como assim parecida? Tem uma identificação aí que precisa ser desidentificado. Entende? Então, assim, daí, depois dessas questões todas, é que vem o debate sobre identidade. A identidade é uma outra instância, uma outra coisa, que está imerso na cultura, e que também é um ideal, e que também influencia na gente, né? Para a formação, por exemplo, do superego, que a gente acabou de dizer aqui, né? O supereu. Então, assim,
Mas isso é um outro debate. A questão toda aqui são as identificações, Luiz Fernando. Perfeito. Muitos críticos assim, afirmam que o complexo de Édipo estaria ultrapassado, né? Preso àquele modelo familiar dos anos do século XIX, né? Hoje a gente tem uma estrutura totalmente diferente de sociedade, né? Hoje temos aí crianças que são criadas, às vezes, por dois homens, por duas mulheres, por mãe solo, por avó, né? Isso, isso. De Olha, outras formas. verdade. Ou seja, o que eu quero dizer, a pergunta que eu quero dizer é a seguinte: ainda assim, esse conceito de complexo de Édipo faz sentido na atualidade? Vamos lá. Olha só, eu responderia sim e não. Teria uma ambiguidade aí para a gente trabalhar. Essa crítica que você está falando, Luiz Fernando, ela é legítima, tá? Ela possui vários elementos ali legítimos, né? De fato, o Freud escrevia no século XIX, que também a galera entende literal. O século XIX, gente, século XIX, a gente trabalha com periodização, né? Sim. O Hobsbawm falava isso, né? Um historiador muito, muito contundente assim, do século XX, né? Que o século XIX ele acaba em 1914. Isso é muito interessante. Então, assim, quando eu falo de que Freud é do século XIX, ele de fato é do século XIX, não é do século XX. Apesar dele ter vivido nos anos do século XX, né? Mas é uma questão de periodização, porque ele vai ser o último luminista, enfim, uma série de argumentos aí que a gente pode tratar. Mas o Freud, dentro desse contexto, ele escrevia, né, ele produzia suas teorias, né, dentro da clínica, dentro do seu lugar, de fato, numa sociedade branca, europeia, burguesa, patriarcal. Só que seria muito problemático a gente transformar de uma forma automática, Luiz, essa experiência histórica numa medida universal e que serve para todo mundo, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, se a gente descarta isso, né? A gente vai, então joga o Édipo fora. Não, porque aí a gente ignora essas contribuições que são constitutivas e fundamentais do desejo, do limite, da lei, né? Da subjetividade. Eu Então, acho que aqui a gente pode incluir Lacan já. Não sei se você concorda comigo. Você acha que o Lacan ele conseguiu, digamos assim, especificar melhor esse complexo de Édipo para uma sociedade mais atual, quando deixa de ser uma questão apenas familiar e passa a ser uma operação de estruturação da constituição do sujeito? Então, ele vai ter um texto, né, que ele dissolve o Édipo. Tem um texto do Lacan que ele vai criticar fortemente a questão do complexo de Édipo, né? Mas só que o que acontece ele vai fazer uma releitura diferente. Ele vai falar que o Édipo é um lugar dentro de outras configurações possíveis. É isso. Então, assim, o Lacan vai falar assim, é através dessa interdição que o sujeito passa a habitar o simbólico, habitar a cultura. Isso a gente já falou. Sim. É a entrada da criança no campo da linguagem, no campo da cultura, para Lacan. Seria isso, falar correto? de Lacan, Luiz Fernando, a gente precisa, assim, o Freud até que vai, mas o Lacan a gente tem que dar uma arrefecida, porque o Lacan vai estar retornando ao Freud, tem esse contexto, né? Por quê? Porque os pós-freudianos eles estavam meio que fazendo uma leitura muito equivocada do Freud. Então o Lacan ele olha isso e fala assim, peraí, precisamos retornar ao Freud. Tanto é assim que tem uma famosa frase dele, que os psicanalistas repetem a exaustão, né? Que eu sou freudiano, vocês são lacanianos, mas eu sou freudiano. Quer dizer, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer justamente esses fundamentos
onde a linguagem só existe porque nenhuma palavra consegue dizer tudo, né? A cultura só existe porque ninguém pode satisfazer os seus desejos integralmente, ainda que isso seja pregado, Luiz Fernando, ainda que isso seja disseminado e propagado, né? O Édipo, ele introduz justamente uma impossibilidade. Então, não é o Édipo, entende? O Lacan vai falar assim, gente, não é o Édipo, é o impossível. É o impossível que não. Vocês estão fazendo o impossível, vocês estão praticando o impossível. É isso que ele está querendo dizer. Então, assim, para ele, para o Lacan, essa impossibilidade é uma operação da linguagem. A linguagem, Luiz Fernando, não é só o que a gente fala, né? Porque o pessoal também literaliza isso absurdamente. Sim. Linguagem não é, ainda que passe por aí, não estou dizendo que, não estou negando isso, mas não só, porque senão você vai reduzir muita coisa. A gente não é só palavra, a gente é um monte de coisa que a gente está chamando de linguagem. Existe, né? Linguagem não verbal, né, também, né? Linguagem não verbal, linguagem gestual, linguagem corporal, linguagem do olhar, linguagem da escuta. A escuta tem uma linguagem, né? Então, assim, o olfato tem uma linguagem, né? Ele fala, o olfato fala, né? A gente costuma até fazer essa conexão com o corpo sem órgão do Deleuze e Guattari, e também, né? Ele vai pegar esse corpo sem órgão, que é o seguinte, é mais ou menos isso, ó, o meu olho fala, né? A minha boca escuta. O meu olhar, ele sente, né? Com tátil, né? Como uma espécie de tátil. Quer dizer, o meu ouvido, eu escuto vozes. Eu escuto vozes. Quer dizer, eu escuto olhares, eu posso escutar falas, eu posso escutar cheiros, eu posso escutar isso. Por quê? Porque a gente é tudo misturado. E a gente não é compartimentalizado. Eu estou olhando aqui Luiz Fernando e... Não, eu tenho um olhar que eu sinto coisas. Né? E que ao olhar para o Luiz Fernando, eu posso ouvir outras coisas que ele não está dizendo. Sim, sim, exatamente. E Ronald, assim, um dos conceitos também cunhados por Lacan é o nome do pai, né? E eu queria que você explicasse o que é o nome do pai e qual é a sua relação nesse complexo de Édipo. Essa é uma pergunta de $1 milhão, assim. É complexo, eu sei que é complexo. Eu acho que eu vou ficar rico se eu responder ela. Mas, assim, de fato, Luiz Fernando, de um jeito muito grosseiro, os psicanalistas vão me bater, mas fazer o quê? De um jeito muito raso, superficial e grosseiro, tentando fazer uma aproximação, né, muito assim, miudinho, né, igual mineiro. O nome do pai, ele é um dos conceitos mais fundamentais da obra lacaniana. O nome do pai, ele não não está dizendo exatamente o nome do pai não é biológico, não é uma designação do pai biológico, não é. O nome do pai é uma palavra, eu estou falando aqui palavra, mas tem um conceito para isso que é significante. Significante e não significado. E aí o Lacan vai diferenciar isso com o Cixous, que é um teórico específico da linguagem. A gente não vai entrar nessa questão, não. Mas vamos colocar que o significante é uma palavra, tá? E que não é significado. É melhor a gente falar assim. Então, o nome do pai é justamente esse significante que introduz o limite. Tem uma palavra que marca internamente o sujeito, onde esse sujeito, quando ele experienciou, né, experimentou esse limite,
surge uma palavra. Essa palavra pode variar, tá? Não é uma única palavra. É uma palavra que representa exatamente isso que eu estou dizendo, que é o limite. Né? Limite. Então, esse significante que introduz o limite, a lei, né? E limita, barra, né? A relação, que aí a relação imaginária, entre aquele que cuida e a criança. Então, assim, a criança olha e fala assim, bom, eu entendi que eu não posso tudo. Isso me frustrou e causou sofrimento. Eu tenho uma palavra que representa isso. E que essa palavra acabou caindo a minha imaginação de ser uma pessoa especial. Essa palavra acabou removendo para outro lugar esse imaginário. E, ao mesmo tempo, introduziu o simbólico. Entende as duas operações? Sim. E esse nome do pai, ele é estruturante, né? Porque... Pode falar. Fala. É porque se houver né, uma foraclusão do nome do pai, a criança passa por uma estrutura psicótica, né? E não neurótica. Aí, então... Agora... É complexo, a gente está avançando demais. Mas é só um pequeno comentário. Não, mas foi um ótimo comentário, porque o que seria, em termos muito grosseiros, a forclusão, né? Forclusion, né? Lá no francês. O Lacan ele vai pegar isso do direito. Isso existe lá no direito, sobre as intervenções da lei, né? No campo do jurídico. Ele vai pegar esse conceito, vai aproveitar e fazer uma certa modificação para traduzir essa operação de alienação e separação do significante que acaba gerando o sujeito, ele... O que acontece? O sujeito, ele tira esse significante, ele fora, ou seja, ele pega esse significante, por uma série de razões, pega esse significante, coloca do lado de fora do seu simbólico, do lado de fora da cultura, olha só que loucura, e prende esse significante. Quando você fala do psicótico, que é uma outra estrutura do neurótico, eu posso dizer que todo mundo é neurótico, mas porque sai desse complexo de Édipo, mas eu posso dizer também que você pode se tornar um sujeito psicótico foracluído desse significante quando você sair do complexo de Édipo. Você pode acontecer isso também, porque foi a constituição psíquica. Psicótico, Luiz Fernando, não é uma doença, não é patológico. O psicótico ele é um modo de funcionamento no mundo, é um modo de existir. E eu não posso separar neuróticos de psicóticos, não posso fazer isso. Aquele sujeito é neurótico, aquele sujeito é psicótico. Não posso fazer isso. O que eu posso fazer é, olha, há estados de sofrimento psicótico, há estados de sofrimento neurótico. Um neurótico ele pode ser muito mais grave do que um psicótico. O psicótico ele pode ser ter uma vida normal e você nem saber que ele é psicótico. Você nem sabe. Enquanto que o neurótico você acha que ele está ficando maluco, ou está doido, ou é um suicida, né, em potencial. E aí, como é que faz? Então, assim, é muito importante a gente falar isso também, viu, Luiz Fernando? Legal, Ronald. Voltando aqui um pouquinho mais para o complexo de Édipo novamente, mas eu queria voltar ele para a questão da clínica e quero aqui me colocar como um estudante de psicanálise, né, que um dia vai atender. Eu queria que você explicasse como é que como é que o complexo de Édipo continua sendo assim, uma ferramenta clínica relevante para o psicanalista contemporâneo. Como identificar, né, que aquela pessoa tem complexos edipianos, né? Como que a gente identifica isso? Quais são as características de uma pessoa neurótica, né, que está passando por conflitos edipianos? Como é que a gente percebe isso e qual a importância de entender esse conceito para aplicar depois na prática? Tá, não, beleza.
Eu vou falar o seguinte: em território, dependendo do território que você atua, dependendo dos lugares onde você. Dependendo da atuação clínica sua, Sim. do seu contexto, do seu lugar clínico, né? A clínica, Luiz Fernando, ela é uma circunscrição. O que eu quero dizer com isso? A sua clínica, Luiz Fernando, não é igual à clínica de qualquer outro psicanalista, não, e nem pode ser igual, né? Ela é territorial, ela pode ser territorial, agora ela não é igual. Por quê? Porque ela está circunscrita, as pessoas que você atende não são as mesmas que a minha. E você também é diferente de mim, né? Sim. Então, assim, a sua clínica ela tem um raio de ação. Sua clínica tem um raio de ação. A minha tem outra. E assim vai. Mas isso não significa que eu não trabalho com prática psicanalítica. Isso também não significa que você não trabalha com prática psicanalítica. Só significa que a gente está atuando em circunscrições diferentes. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente trabalha em territórios onde a gente está chamando essa circunscrição de periferia. A periferia, então, é uma circunscrição, é um território, né, que a gente pratica essa psicanálise, em que as coisas são bastante diferentes, né? As operações são diferentes, né? Os conceitos, eles funcionam, mas precisa de certas modificações, né? A partir da clínica, a partir daquilo que você escuta, a partir do conteúdo de escuta. Então, assim, no caso aqui onde eu atuo, não é eu simplesmente rejeitar o édipo, jogar fora. Não. A gente tem que perguntar quais são as condições históricas de formulação desse édipo ali. Né? Quem é que foi ouvido? Quem é que permaneceu de fora disso? Por exemplo, você falou aí da mãe solo. Como é que eu vou escutar uma mãe solo? Né? Onde você não tem uma figura que responde pela paternidade, digamos assim. Né? Como é que eu vou fazer isso? Onde é que está o pai nessa cena, onde só tem uma mãe solo? Quando a gente escuta negros, né? Sujeitos negros, sujeitos indígenas, quilombolas, né? Quando a gente escuta encarcerados, né? A carceragem, né? Ou até mesmo pessoas que foram violentadas, né? A gente percebe que o Édipo, esse drama constitutivo fundamental, não é só uma intervenção edípica, não é só isso. Aí que está o problema. Porque tem algo anterior a isso, anterior a você ficar escutando um Édipo. Né? Então, o problema é antes, a luta pelo reconhecimento da própria humanidade. Esse é o problema. Anterior ao Édipo, você tem experiência de racismo. Anterior ao Édipo, você tem a fome. Anterior ao Édipo, você tem a violência do Estado, a necropolítica, a exclusão, a precarização. Tudo isso é anterior ao Édipo. Né? Então, como é que você vai escutar o Édipo de uma pessoa, né, os complexos edipianos, se ela fala para você que está sem comida dentro de casa? O Luiz Fernando não sei se o Luiz Fernando já passou fome, mas assim... Graças a Deus não, mas eu sei que tem muita gente que passa. Esse é o ponto. Quer dizer, eu também não, mas peraí. Como é que eu vou escutar um sujeito que eu não passei pela experiência de passar fome? Como é que eu vou fazer isso? E eu estou querendo saber de Édipo? Não, mas peraí. Não. Aí não. Então, nesse contexto, quer dizer, a pergunta não é quem passou pelo Édipo, se está coagulado, ou a mãe, o pai, a rivalidade, desejar. Não. Nesse contexto, a pergunta é quem é que pode desejar? Quem é que tem autorização para existir? Então, a psicanálise aqui, no caso, nos territórios periféricos, né, ela não é uma destruição do Édipo, não é um descarte do Édipo, não é isso que está em jogo.
É, a gente entende que o Édipo não é central, ele é lateral, ele é periférico. Né? Por quê? Porque as coisas centrais são essas perguntas que eu te falei. Quem é que pode desejar? Então, o que a gente mostra aí com a atuação a nossa atuação clínica nessas periferias, né? Que a constituição do sujeito, ela também ocorre sob os efeitos de classe, de território, de raça, de gênero, de territorialidade, da circunscrição clínica. Então, essas coisas também atravessam a escuta analítica, independente se você achar que ela fica do lado de fora ou não. A porta do consultório, eu costumo dizer, né? Eu não tenho consultório, como eu sou psicanalista de rua, então, e atuo na rua, não, e online, eu não tenho consultório. No máximo, eu atendo em casa. Eu já falo logo, eu não tenho consultório, não. Mas, assim, independente, eu costumo dizer que o consultório, ele sempre está com a porta aberta. Às vezes, ele nem tem porta, Luiz Fernando, ainda que você acha que ela pode ser fechada. Não, ela não pode ser fechada, nem tem porta o consultório. O que eu estou querendo dizer isso? Estou usando uma metáfora aqui para explicar que, independente da sua postura, se você teórica, né? Postura teórica, independente se você tem uma determinada postura teórica, não importa. Os efeitos da cultura, os efeitos de raça, classe, gênero, o racismo comparece na clínica. A violência contra o corpo das mulheres comparece na clínica. A violência estatal, né? A bala que encontrou um corpo negro, né? Porque não existe bala perdida, comparece na clínica. Então, assim, as violências, a mais atroz. E aí os psicanalistas costumam, não, é questão de responsabilidade. Tá. Então, a pessoa que chega e fala para você que tem fome, ou que está sendo violentado, aí você coloca a responsabilidade em cima do sujeito. É óbvio que não, você não pode culpar a vítima. Você não pode culpar a vítima. Independente. Mude a escuta, mude sua posição clínica, mude sua posição psicanalítica. Você não pode culpar a vítima. E ponto final. Esse é o ponto. Nesses territórios, eu estou dizendo, na minha prática clínica, nesses territórios, né? E legal você tocar nessa questão, assim, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente, antes da gente finalizar aqui nossa entrevista, né? Você é coordenador da Escola Psicanalítica da Escuta Periférica. Fala um pouquinho sobre essa escola, como que as pessoas podem conhecer mais sobre a escola, né? E qual é a proposta efetiva da escola. Beleza. Olha, a Escola Psicanalítica da Escuta Periférica, PEP, ela é uma escola fundada a partir de uma coletividade e a partir da clínica lá atrás, né? Agora, ela tem 2, 3 anos, mas para mim ela foi fundada 10 anos atrás. A partir de 2 psicanalistas, Ronald Lopes, que é esse que eu vos falo, e o psicanalista negro Jairo Carioca. E aí a gente decidiu, então, fundar um coletivo, né? Já que o que a gente fala foi também angariando as pessoas, né? Os outros psicanalistas se identificaram, de certa maneira, com o nosso trabalho, porque também viram e que atuam nesses territórios. E aí a gente resolve, então, fundar um coletivo. O coletivo CEPAPEC, né? Que é o coletivo de pesquisa ativista, psicanálise, educação e cultura, porque eu sou historiador também e o Jairo é educador, né? Ele é doutor em educação pela Rural, eu sou doutor em história pela UERJ. E a partir desse coletivo e com várias atuações, né, a gente atende clinicamente, gratuitamente também, pessoas em parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, do Campus Paulo de Fontaine, que tem as suas demandas e, através da parceria, envia para a gente essas pessoas para serem entendidas. Para você ter ideia, Luiz Fernando, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, existem 2.000 pessoas, né, expulsas de suas casas
por serem quem são, né? Por serem lésbicas, por serem gays, por serem negros, por serem trans, por serem pessoas com deficiência, né? E a gente acha que a eugenia, que é o descarte, né, desses corpos, ficou no século XIX? Não, porque a eugenia ela se sofisticou e ela está aí, né? Não é a coisa da minha cabeça, isso a gente vê, né? A gente é testemunha disso. Então, a partir desse coletivo, então, a gente começou a construir também o dispositivo de escuta periférica Chica Manicomo, para atender essas pessoas, coordenado pelo psicanalista Jário Carioca. Eu ajudo ali, eu contribuo também com algo, que eu sou um dos supervisores do dispositivo, e a gente atende ali nesse dispositivo pelo menos minimamente 52 pessoas, e aí depois, claro, tem uma rotatividade, a gente tem as altas e aí vai atendendo outras pessoas. Temos ouvintes em formação, temos os analistas em formação dentro do dispositivo também. Nesse dispositivo são 27 analistas, né, atendendo. A gente tem também essa escola, né, atrelada ao coletivo A Escola, porque a gente fundou a escola a partir desse coletivo, a partir da prática clínica, né? A gente não inventou uma escola da cabeça da gente, a gente fundou uma escola a partir dessa clínica e na escola, tudo gratuito, a gente não cobra absolutamente nada. Você pode visitar no nosso site escutaperiférica.org para você conhecer. A escuta periférica não é um favor, é uma resistência, ou seja, de mudança e transformação da realidade. A escola ela é composta por professores que não recebem salário, não recebem qualquer coisa que seja para darem aula. A gente tem aqui pelo menos 15 professores. A gente tem alunos na rotatividade, né? Porque a gente tem encontros, né, online, de transmissão, de formação analítica, com mais de 300 alunos, né, de tudo quanto é lugar do país, nos territórios periféricos. Então, são alunos trans, gays, negros, né, LGBT, enfim, que passam por essa formação e que são também analistas e que atuam em território. A gente... Ronald, mas como é que vocês se sustentam? A gente se sustenta pelo Tamo Junto. O que é o Tamo Junto? Tamo Junto é uma vaquinha da clínica redistributiva. O que é uma clínica redistributiva? É justamente isso. Ou seja, paga quem pode, quem não pode não paga. E ponto final. Né? Quem pode vai lá no Tamo Junto e contribui. Quanto quiser. Quanto quiser. E a gente utiliza para manter o site, para manter as coisas, para manter os eventos, fazer as gravações, etc. Quem não pode, não paga. Simples assim. E a gente tem aí, pelo menos, os mais de 300 alunos que também praticam a sua clínica, né? Por conta disso. Então, lá no site tem esse Tamo Junto, você pode contribuir com qualquer valor, desde R$1 até R$1.000, não tem problema. Mas se você não quer contribuir e quer participar, não pode contribuir, não quer contribuir e quer participar, vem também, não tem problema. Vem, se forma, estuda, tem lá o nosso registro de percurso de formação analítica, que poucas escolas nesse país têm. Então, se eu puxo alguém aqui, por exemplo, se eu pego uma pessoa lá da escola que está fazendo a formação com a gente, eu vou saber quais disciplinas ela frequentou, como ela frequentou, de que forma ela frequentou. A gente recomenda letramento racial e de classe, que também está lá, que faz parte da nossa formação, e é obrigatório. Sem letramento de raça, classe e gênero,
não entra no primeiro módulo de psicanálise, que é o eixo básico, que são 5 disciplinas, são 5 assuntos, né? São 5 assuntos que a gente coloca lá e já está de 1 ano e meio para a pessoa que está em formação assistir, né? Então, assim, esse sujeito ele não passa para as etapas seguintes se ele não fizer letramento, né? Esse sujeito, se não tiver na escola, não pode estar na clínica Chica Manicômio. Se esse sujeito está na prática clínica e não está na escola, não pode também. Ele tem que estar na escola e na prática clínica, se ele quiser ficar com a gente aqui. Então, é basicamente isso, Luiz Fernando. Eu só dei uma Nossa, mas sensacional, muito legal a iniciativa. Espero aí que você tenha muito sucesso ainda mais que você já tem, né, com essa iniciativa. E quero também agradecer muito a sua participação aqui no Divã da Estante, aqui no canal Estante do Inconsciente. Com certeza aí você esclareceu para a gente muito sobre esse conceito de complexo de Édipo. Tenho certeza aí que os nossos internautas que acompanharam essa entrevista gostaram. E mais uma vez, reforço aqui, deixem aqui seus comentários nesse vídeo. E, Ronaldinho, a porta está aberta para uma outra oportunidade, a gente voltar a conversar sobre um pouco mais sobre psicanálise, sobre algum outro tema, quem sabe até desenvolvendo um pouco mais aí também o seu trabalho em frente aí à escola periférica. Muito obrigado pela sua participação, Ronald. Se quiser deixar também seu contato pessoal, algum Instagram, fique à vontade. Tá, eu que agradeço, Luiz Fernando Caldeira, assim, o mais famoso da internet. Que isso, longe disso. Olha, Luiz, eu agradeço aí a divulgação, né, e esse trabalho lindo que você faz, muito importante para a psicanálise, principalmente para a psicanálise periférica, que a gente atua nos territórios periféricos. Quem quiser também me seguir, tá lá, Ronald Lopes Oliveira, tudo junto, lá no Instagram. É só procurar também no Instagram CEPAPEC, você vai achar também o nosso coletivo. Se você colocar lá no Google EPEP, Escola Psicanalítica da Escuta Periférica, se você colocar isso no Google, logo aparece lá os links, LinkedIn, aparece o nosso site, aparece o Instagram, o Facebook. É muito tranquilo nesse sentido. E também sigam o nosso potente psicanalista negro Jairo Carioca. É só colocar lá, Jairo Educador no Instagram, né? Jairo Educador, você vai encontrar ele e ele tem um conteúdo de psicanálise absurdo. Tanto no Instagram quanto também no YouTube. O YouTube é só colocar Coletivo CEPAPEC. Coletivo CEPAPEC. Tudo junto, que você vai achar também, né? A gente tem mais de 800 vídeos lá, porque não só a gente trabalha, como também a gente trabalha em coletividade, tem vários oficineiros, tem vários outros psicanalistas que aparecem lá, enfim, encontros, enfim. Luiz Fernando, muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, Ronald. Muito obrigado pela sua participação. A porta está sempre aberta. E assim chegamos aí ao final de mais um episódio aí No Divã da Estante. Eu quero agradecer especialmente a você que nos acompanhou até aqui. Se esse conteúdo foi útil para os seus estudos, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal Estante do Inconsciente, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas e amigos, coloque aí em grupos de WhatsApp, deixe seu comentário aqui embaixo, o que achou da entrevista, e aproveite também, siga o nosso Instagram, @Estante do Inconsciente. Ok, pessoal? Muito obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo No Divã da Estante. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.